Que show de bola esses filtros, hein? Eu vou falar sobre realidade e possibilidade. Agora, eu sei que ninguém tem tempo de ficar assistindo o vídeo, então eu vou falar muito brevemente para que você expanda a sua consciência. Então, não saia daí, tá bom? O que seria, né? Parece ser tão óbvio que existe. Nós sabemos que existe a realidade, que é essa que nós vivemos, que é consciente, né? A realidade está ligada à consciência que nós temos agora. Como assim? Por exemplo, eu estou numa realidade hoje, né? Cada um tem a sua realidade, com desafios, desafios são problemas, né? Assim, coisas para nós superarmos. A nossa realidade é essa, né? Então, quando nós temos uma realidade dada, assim, como que aí, se nós não temos consciência das possibilidades que existem, nós pensamos que a nossa realidade muitas vezes é impossível de mudar a nossa realidade, né? Porque quando nós não temos, porque talvez nós ainda não temos consciência das possibilidades que existem. E as nossas crenças, elas nos sabotam muito, né? Por exemplo, muitas vezes você se acha incapaz, né? Ou você tem medo de mudar de emprego, de desistir, por exemplo, de um concurso público, que, por exemplo, você não está feliz, né? Então, mas você tem medo de desistir porque tem estabilidade e talvez você pense que você não seja capaz de se sustentar de outra forma ou que você venha a passar necessidade. Então, essa é a realidade, né? Eu estou dando um exemplo aqui de realidade. Mas quando eu comecei a estudar física quântica, eu comecei a perceber que essa é a nossa percepção, né? Então nós temos a nossa percepção agora momentânea, agora real, de que talvez nós não conseguimos, né? Fazer outra coisa ou até uma cura. Às vezes você acha, não, mas eu não consigo me curar sozinha, eu preciso. Muitas vezes nós precisamos sim de remédios, né? Mas muitas vezes a nossa cura, ela está em nós, no nosso olhar do mundo, na nossa percepção do mundo, de como você reage às coisas que te acontecem, que está ligado a pensamentos e sentimentos, né? Que estão totalmente desalinhados com a nossa essência divina, com aquilo que nós temos dentro de nós. Então nós temos essa percepção da realidade que nós não temos outras possibilidades. Muitos casamentos, por exemplo, infelizes são porque não se tem aquela visão, né? Talvez assim eu não precise a separação propriamente dita, mas precisa haver uma mudança de comportamento, né? Daquelas pessoas envolvidas, ou de pensamento, né? Ou de alinhamento. Então, quando a gente fala de tudo isso, que são relações humanas, né? E que todos nós estamos aí, nós passamos por isso, desafios diários, e, e muitas vezes a nossa realidade, a gente não consegue mudar essa realidade, né? Como que eu mudo essa realidade? Porque tudo está em você. O externo, ele existe, mas o que você pode mudar é você. Você pode mudar a sua mente, o seu pensamento, o seu sentimento. Você pode reprogramar, né, o seu inconsciente, que é tudo que você reage, né, situações, é inconsciente. Nós não temos muitas vezes consciência. Mas quando nós expandimos nossa consciência, a possibilidade e saber que existem possibilidades, nós não precisamos ficar agindo no automático, né? Diante das mesmas situações do mesmo jeito. Existem possibilidades, e é isso que a física quântica ela vem para nos ajudar nesse sentido, a nós mesmos, que existem possibilidades. Então, há uma dada realidade, certo? Que é a realidade que nós vivemos, diária,
Nem sempre é uma realidade tão simples, tão fácil, né? Temos muitos desafios a superar diariamente, mas essa realidade, essa realidade é apenas uma realidade, né? Aquela que você vive, mas você pode mudar essa realidade, sim, porque existe um mundo de possibilidades, existem 1000 possibilidades. Talvez você não esteja olhando, né? Talvez você não esteja percebendo, você não fez ainda o download das outras possibilidades, né? Que são, você trabalha com a criatividade, que não existe, não é só a criatividade exterior, é a criatividade interior. Como é que você resolve as suas questões, né? De uma forma que isso te traga benefício, que te traga leveza, que te traga felicidade, que você se sinta realmente inteiro, né? Tipo assim, que você não precise sofrer muito para você mudar o teu pensamento, o teu sentimento. Você não precisa sofrer para você mudar. Basta com que você entenda que há maneiras de você fazer isso. Há maneiras de você se conhecer, porque na verdade, quando eu falo, né, da física quântica e também de tudo que ela prova, né, cientificamente, ela traz as possibilidades, né? Porque até então a física materialista ela não traz possibilidades. Ah, a realidade é essa, tal. Parece que ela, né, não tá. Agora, a física quântica ela traz possibilidades por quê? Porque ela pode mudar, você se autoconhecendo, né? Conhecendo as tuas emoções, porque tudo gira em torno das nossas emoções. E por que é tão difícil controlar as emoções? Porque as emoções elas estão no inconsciente. Aquilo que está na tua mente inconsciente que você não tenha não tenha domínio. Mas quando você tem clareza, né, que é a tua mente consciente, que você tem clareza, você consegue sim mudar as suas emoções, o seu jeito de olhar pela mesma questão, pelo mesmo desafio que tu tem a passar, tu olhar para aquele desafio de uma outra forma, de um jeito novo, de um jeito diferente, de um jeito mais leve, que isso vai te trazer muita saúde, bem-estar e que você só tem que pensar que você não tem que mudar ninguém, você tem que mudar a si mesmo. Essa é a questão, mudar a si mesmo. Então, existe sim as possibilidades, 1000 possibilidades. Por que você não está enxergando as possibilidades? Né? Por que eu antes, né, eu do passado, e é um passado recente, eu não enxergava as possibilidades? Por que eu não enxergava? Porque nunca ninguém me ensinou isso. Nunca ninguém me disse que existia outras possibilidades. Eu achava que não havia saídas, que não tinha saídas, que não tinha possibilidades. Hoje eu vejo que não, estava tudo na minha mente. A minha mente inconsciente me sabotando o tempo inteiro. E eu sempre repelindo ao invés de aceitar, sempre reclamando ao invés de me sentir responsável, né, por tudo o que acontecia comigo. E se você está passando por qualquer desafio, você não precisa estar numa síndrome do pânico, numa depressão, você não precisa estar. Simplesmente, às vezes você tem um relacionamento que não é bom, né? E você não quer sair daquele relacionamento, porque você sabe que os relacionamentos, você muda o endereço, mas se você não mudar você mesmo, você vai repetir tudo aquilo com a outra pessoa. Muitas vezes a questão não é a outra pessoa, a questão é você. Você se olhar, se conhecer, né? E aí, depois que você se olha, se conhece, você chega à conclusão, né, que muitas coisas, muitas saídas, elas existem e você é que não consegue ver. Porque você não está olhando para você, olhando para o teu pensamento, para o teu sentimento. Então, para encerrar, porque eu quero ser breve, então existem as possibilidades. Isso tá aí para todos. Você não precisa, você pode ter, como eu falei, questões de relacionamentos difíceis, todos nós temos, né? Mas todos nós podemos sim viver bem, mesmo com muitos desafios. E isso a física quântica prova, né? Que é possível, que existem as possibilidades, existe a realidade e as possibilidades, né? 1000 possibilidades de você ser a coitadinha ou você ser a protagonista.
de você ser a pessoa que sofreu sei lá, né, que se sentiu a pior pessoa do mundo, ou você se sentir empoderada, né? Então você tem escolhas. Mas o que que acontece? Muitas vezes você não se dá conta. A tua mente, ela te sabota e você não se dá conta das saídas, das probabilidades. Porque é você olhar para a mesma coisa de modo diferente, para encontrar outras possibilidades. Isso demanda dedicação, principalmente se conhecer, né? Principalmente se conhecer. Demanda dedicação? Demanda algum investimento? Sim, demanda. Se você também não procura, não adianta você dizer que as coisas não dão certo. Você também não está procurando. Então, fica a dica. Eu vou fazer um vídeo muito breve, né? Tem pessoas que dizem que nunca vão até o fim dos meus vídeos porque são longos, mas não tem como explicar algo que seja complexo de uma maneira tão simples. Eu tento simplificar e o que eu faço aqui, eu só dou algumas dicas, né? As coisas são bem mais profundas e isso exige tempo, exige dedicação, né? Eu teria que fazer uma live de, sei lá, não sei se eu conseguiria explicar nem em 10 horas, né? Se eu fosse fazer. Mas fica a dica aí para vocês, existem as possibilidades. Você pode sim olhar a mesma coisa de outra forma. E você tem saídas. Basta que você tenha o quê? Consciência disso. O que que manda a consciência? A consciência que você tem. Como você enxerga aquele desafio que você acha que você nunca vai sair daquilo na tua vida? Como que tu enxerga, tá? Então, fica a dica para pensar. Se você gostou, compartilha esse vídeo. Se você me segue no Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube, tem dicas sobre isso. Eu falo tudo que eu aprendo, que eu faço. E vão lá, tá? E sempre, gente, me deem um retorno, nem que seja coloca o dedo no coraçãozinho, curte para mim saber se vocês realmente viram, né? Porque isso é para ajudá-los, né? Gratuitamente. Então, beijos, fiquem com Deus.